Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos tratar sobre migrações. Então é um assunto que, de alguma maneira, em várias ocasiões da nossa história brasileira, seja passada ou presente, a gente tem lidado com essa questão de migrações, bem como o mundo inteiro, por vários motivos, sejam eles os mais variados possíveis, seja por questões climáticas, por questões de guerra religiosas e outras. Mas hoje a gente vai tentar destrinchar algumas delas, algumas categorias que estão dentro dessas migrações. E por isso eu te convido agora, você que vai fazer o Enem e que precisa algumas observações acerca disso, para a gente estudar junto, e torço para que dê certo essa contribuição que vamos ter juntos, beleza? Então lá, olha só, os movimentos migratórios sempre fizeram parte da história da humanidade, que era inicialmente nômade, aquela situação que as pessoas constantemente estavam se movimentando para todos os lugares, ou em busca de alimentos que já estavam ficando escassos onde estavam, ou água ou outras situações que pudessem favorecer a subsistência dessa população. No entanto, em seu sentido atual, é o processo de globalização que propicia a intensificação desse fenômeno, sobretudo com os avanços dos meios de transporte e comunicação. Segundo dados da ONU, o mundo atual conta com 232 milhões de migrantes internacionais. Então, o que a gente está colocando aí é que esses movimentos migratórios, eles constantemente estão acontecendo, mas na atualidade as facilidades que existem e o processo de globalização, ele tem permitido isso muito mais, principalmente os meios de transporte, que eles têm encurtado ainda mais a distância do mundo. Agora vamos ver o que realmente é a questão conceitual de migração. Migração é o movimento ou deslocamento de pessoas e populações pela superfície terrestre. A definição fornecida pela Organização Internacional para as Migrações, OIM, hoje um órgão das Nações Unidas, aproxima-se bastante dessa concepção. A migração acontece em diversas espécies animais. E aí tem uma figura achei bem engraçada e gosto desses animais, pelo menos a figura que eles representam, os pinguins. Então aí diz que eles se deslocam por cerca de 100 quilômetros para a reprodução da espécie. Então veja que além dos pinguins, os nossos antepassados, nossos pais, sempre também identificavam a mudança de estação de ano com base em aves que saíam voando tudo em enfileirada, e que aquilo demonstrava que estava acontecendo, algo ia acontecer de diferente, e era geralmente a transição da estação do ano. Além do que outros animais, como é o exemplo das baleias, que saem lá da região antártica e vêm para o litoral brasileiro em épocas que está mais favorável para a reprodução dos plânctons, seres vivos que são importantes para a alimentação desses peixes do seu porte. Já vi algumas vezes quando abrem sua boca, ali eles já estão engolindo milhões de plânctons que servem para a sua alimentação. Então existem vários exemplos. Mas a gente vai se ater, no nosso caso, mais às questões ligadas ao ser humano, né? Então aí, outras áreas do conhecimento, como a biologia, utilizam um termo para descrever o deslocamento sazonal, ou seja, periódico, de populações de aves, peixes, mamíferos e insetos. Mas quais são os tipos de migrações? Então vamos verificar aqui algumas delas a partir de agora. As migrações podem ser categorizadas em diferentes tipos de acordo com critérios diversos, como a área de partida, ou seja, de saída, de onde está saindo, e a de chegada. E aí é bom a gente ter o entendimento seguinte: às vezes as pessoas costumam até se perguntar qual é a diferença mesmo de imigração e emigração. Então, imigração, com a letra I, é quando o país está recebendo.
Então, os imigrantes italianos, os imigrantes japoneses, alemães, então eu, brasileiro, estou me referindo a alguém que está chegando, então são os imigrantes. Agora, quando está saindo do seu país de origem, então ele pode ser considerado como emigrante, com a letra E. Então fique bem claro, quando sai do país de origem, do lugar de origem, para outro país, é emigrante. Quando está chegando em outra localidade, então passa a ser entendido como imigrante. Então, veja aí, as distâncias percorridas, o tempo decorrido e até mesmo quais os motivos que levaram essas pessoas a estarem se movimentando de um lugar para outro. E aí nós temos a primeira situação aí, migração espontânea ou voluntária. Então essa é um dos tipos de migrações, né? É aquela que eu posso dizer, eu estou indo para outro lugar porque eu já não estou mais a fim de morar no Brasil. Então, essa é uma decisão espontânea, voluntária. Então, eu estou indo para a Europa, para os Estados Unidos, porque eu quero ver se eu mudo de vida, se eu posso ganhar algo mais, mandar dinheiro para minha família. Essa é uma situação que está posta aí. Então, acontece de acordo com a vontade do indivíduo. E aí vem a outra migração forçada, que não é nada agradável, porque ela não é uma decisão espontânea da pessoa, ela sempre decorre de uma situação que ocorre a repulsão das pessoas, seja ela por guerra, seja ela por questões de perseguição religiosa, seja por enchentes, furacões, qualquer outro fenômeno natural ou mesmo decorrente de conflitos internos dentro de uma determinada localidade. Então, está sempre atrás de fatores externos à pessoa e ocorre contra a sua vontade. Associa-se à conjuntura política, social e econômica e também a desastres naturais e climáticos. Vamos ver isso de uma maneira bem assim organizadinha aí. Então as migrações elas podem estar categorizadas assim. Quanto ao espaço, elas podem ser internas, que é o êxodo rural, como aconteceu já no Brasil, e no caso do estado do Acre não é diferente, aconteceu também, e o êxodo urbano. E esse, inclusive, é um termo que não é muito normal você ouvi-lo, né? É mais comum você falar de êxodo rural, que é a saída da população da zona rural para a zona urbana. Quando eu falo de êxodo urbano, é o inverso. É quando as pessoas começam a retornar para a zona rural. E aí, mais uma vez, existem vários motivos. Alguns vão porque já não são mais toleráveis com a violência na cidade, alguns porque a sua condição de subsistência na cidade já não é mais adequada, não consegue mais ter o sustento necessário para a família, outros porque o barulho da cidade já não lhe traz mais, digamos assim, uma paz interior. Então você vai começando a ver alguns fatores. Em alguns lugares isso com maior intensidade e outros de forma isolada em alguns municípios, ou até mesmo da capital para o interior ou do interior para a zona rural. Muito bem, a outra situação é quanto à duração, qual é o tempo que isso pode durar, essa saída dessa população. Elas podem ser definitivas. Você pode, por exemplo, pegar o caso dos haitianos ou até mesmo dos venezuelanos e alguns que saíram de lá talvez nunca mais voltem. Mas outros estão apenas esperando uma oportunidade para que possa se estabilizar aqui no Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos e quando a situação política em seus países for resolvida, eles voltam para a sua terra natal. A outra situação é temporária, às vezes pode ser uma situação que está associado a algum tipo de fenômeno natural que fez uma tragédia em determinado local e as pessoas vão embora. Não devemos esquecer o caso do Haiti, que além de ser um país que está na categoria de país pobre e miserável, teve por um período que passou por um grande terremoto que arrasou praticamente todo o país. Estou dizendo que foi um caso isolado, mas o pior deles fez com que muitos desses haitianos migrassem e passaram pelo estado do Acre para partir daqui e para outras regiões do país. Então essa é uma situação que a gente pode considerar como temporária, porque o governo dá uma condição para que eles possam estar aqui,
mas a intenção deles é voltarem o mais breve possível, porque tem família, tem patrimônio, ainda que seja um patrimônio que a gente possa dizer que é mínimo, mas são coisas que as pessoas deixaram para trás. Ao contrário do que se pensa, não veio para cá, para o Brasil, somente pessoas pobres, como às vezes você pensa que são. Na verdade, eles estão incluídos advogados, empresários, mas que por terem perdido tudo, chegam aqui fazendo qualquer tipo de trabalho para se manter pelo menos com alimentação em dias. E aí, quanto à forma, foi o que nós vimos anteriormente, ela pode ser voluntária ou pode ser forçada por vários outros fenômenos. E quanto ao controle, aí estamos falando da questão legal, de fronteira, de aduana, se ela é uma situação que a pessoa tem o passaporte, ela tem o visto de saída e de retorno, ou se ela está entrando de forma ilegal, usando talvez os coiotes para chegar de várias formas dentro de determinado território de um país. Muito bem, e aí eu queria mostrar para vocês um mapa que ilustra a migração externa ou internacional. Quando a gente olha nesse mapa, ele tem você vê que tem várias setas com cores diferentes. Aí elas estão ligadas à questão das migrações, né? Então veja que a seta azul, boa parte dela no século XVI ao século XIX, elas estavam ligadas à questão principalmente das grandes navegações, da exploração da Europa no sentido do continente americano por inteiro. Então veja que todas elas estão direcionadas para as Américas. Quando a gente verifica a seta marrom, aí já modifica, do século XVIII até o século XIX, essas setas estão direcionadas para a América do Sul e a América do Norte em especial. Já as correntes migratórias que estão de verde já aí 1830 a 1939, você vai perceber que elas já estão na direção bastante difusa. Tem aí em direção da América do Norte, da América do Sul, em direção da Oceania, da Ásia em direção da África, da Europa para a África, enfim, está muito mais cheio de correntes migratórias nesse período. Já de vermelho, que é pós-Segunda Guerra Mundial, você vai verificar que esses movimentos estão aí se concentrando do continente europeu para o Oriente Médio, da própria Ásia em direção da Ásia, vários países ali se deslocando, também da própria América Central em direção da América do Norte. Aí você vê que, de acordo com a situação que está envolvido aí, principalmente os países que foram mais envolvidos com guerra, como é o caso da Europa, ela tem uma movimentação significativa. Então, a migração interna é aquela que acontece dentro das fronteiras de um país. Não é relacionado a esse mapa, porque esse mapa está ligado aí a esse contexto aqui que eu estou falando. Então, e aí vem a questão da migração interna. O nome já está dizendo que essa migração acontece no interior do país, de uma região, de um território qualquer. Então, aquela que acontece dentro das fronteiras de um país. E aí vem as migrações interregionais, né? São aquelas que o fluxo se dá entre diferentes regiões dentro de um mesmo país. Então, a migração interregional é aquela que eu sou da região norte e migro para a região sudeste. Então, eu saio aqui do estado do Acre, estou indo para São Paulo, morar para lá, então aí eu tenho uma migração interregional. Esse é o significado para essa migração. Já a migração intrarregional ocorre entre dois lugares distintos dentro de uma mesma região. Agora veja a diferença. A interregional, que acabamos de falar, acontece de uma região para outra. A intra-regional, ela acontece dentro da mesma região. Então, vamos pegar novamente o meu caso, que sou do estado do Acre e quero ir para Rondônia, morar para lá. Então, isso é intra-regional, que está dentro da própria região. Já o êxodo urbano é aquilo que eu tinha falado para vocês, que é aquele que acontece o processo inverso. Ao invés de ser a vinda da população da zona rural para a zona urbana, esse é o inverso.
acontece quando os moradores da cidade deixam o ambiente urbano e vão para o campo. Agora, por fim, eu tenho aí o caso do êxodo rural, caracteriza a ida de populações do campo ou zona rural para as áreas urbanas. E aí tem uma figurinha que ela é super interessante, porque sempre ela, de certo modo, ajuda a entender o que leva, qual a motivação que leva as pessoas para a cidade. Então a figurinha mostra aí, o camarada está na sua casinha simples no sertão, claro que o sertão aí é apenas algo figurativo, mas pode ser em qualquer situação que se possa imaginar. E aí ele já está pensando aí que eu vou ter um emprego, eu vou bater ponto do meu emprego, vou ter uma casinha melhor, que eu possa me proteger, possa ter o meu ganho para ter minhas coisinhas. Então, essa é uma ilustração que está sempre no imaginário das pessoas que estão, não só no caso do êxodo rural, mas qualquer uma outra forma de migração, de certa forma, se não for caso de risco de vida, mas se for em busca de algo melhor, tem um pouco a ver com essa ilustração aí que é um sertanejo que está indo para a cidade buscar dias melhores. E aí, eu quero dar uma ênfase na questão do êxodo rural, porque é uma realidade que a gente conhece muito bem, né? Vimos o que é êxodo rural, mas quais são esses fatores de repulsão? Repulsão, eu entendo o significado de que leva à retirada, a expulsar essa população do lugar onde vive. Então tá de amarelo aí, acompanha comigo do lado direito, seguindo o sentido horário. Então, falta de estrutura básica. Quantas das vezes as pessoas não migraram porque aonde moravam na zona rural não tinham hospitais, não tinham escolas, ou então a escola não, quando o filho chegava a uma certa série, né, nível de instrução, ali já acabava, não tinha mais ensino médio, não tinha mais nada. Então, isso fazia com que não só a infraestrutura como hospitais, como as próprias estradas adequadas para o deslocamento dessas pessoas. Falta de educação de qualidade, concentração fundiária. Concentração fundiária é quando, à medida em que um determinado fazendeiro vai querer aumentar a sua propriedade, ele vai pressionando, empurrando, fazendo com que essas pessoas que são pequenos proprietários vendam suas propriedades, seja de maneira voluntária, ou seja, sob pressão ou ameaça de morte. Vale tudo para poder permitir a expulsão dessas pessoas daí. E também a própria mecanização. Se a mecanização no campo ela exclui ou deixa de dar valor para a força de trabalho que estava ali na zona rural, tanto o trabalhador trabalhava para dar conta da sua propriedade, como também ganhava dinheiro para trabalhar em outras propriedades, usando várias modalidades de receber dinheiro por isso, né? Seja de meia, seja de terça parte, seja de quarta parte. De alguma maneira, os trabalhos eram feitos por grupos que se reuniam para trabalhar na colônia do outro, compadre, né? Então veja que a questão da mecanização faz uma ruptura nesse processo. E aí, fatores de atração, eu estou me referindo à cidade, oportunidade de emprego, a renda fixa, que até então cada trabalhador da zona rural depende de períodos que a produção vai chegar, então não tem renda fixa, educação de qualidade e mais acesso à saúde. Na sequência nós temos quais os problemas rurais? Redução de oferta de mão de obra, diminuição dos níveis de produção de alimentos e de matéria-prima. E por último, os problemas urbanos, né? Até aí nós falamos quais as motivações que o êxodo rural faz para que as pessoas saiam do seu lugar para ir para as cidades. Mas depois que está todo mundo lá, quais são os problemas? Então veja só, problemas urbanos, macrocefalia urbana, desemprego, favelização, aumento da criminalidade decorrente dos fatores acima. Então, isso é o que a gente deve levar em conta. Agora, outra modalidade de migração, veja aí. Migração intraurbana é o tipo de migração que acontece quando o indivíduo se desloca dentro dos limites de um mesmo município ou de área urbana. Então, e aí vem migração pendular ou diária. Essa daí é bem simples, né? Categoria de migração mais comum e presente na nossa vida. E aí tem uma figura do ônibus, as pessoas estão no ônibus aí,
está mostrando que todos os dias as pessoas que trabalham, que estudam ou que fazem alguma atividade fora de casa, seja qual for a prestação de serviço, ela faz parte dessa chamada migração pendular, porque ela passa o dia todo fora e só depois de um certo período que ela volta para casa. Então essa é a migração pendular ou diária. E aí vem a transumância, tipo de migração sazonal. Trata-se de um deslocamento de trabalhadores que vão atuar como mão de obra em lavouras temporárias. Então essa transumância é aquele tipo de migração que o trabalhador vai somente quando uma lavoura de determinado tipo de cultura está na época do seu cultivo. E aí eles já são contratados naquela época sempre pelos mesmos contratantes. Então, é época de fazer a colheita da uva, então esses profissionais que são dessa área, já têm experiência na colheita da uva, irão para esse local. Se é para o corte da cana, esses profissionais que já têm experiência no corte da cana, me refiro aí para os lugares que ainda usa mão de obra, tá certo? Que tem lugares mais sofisticados que o maquinário que faz esse processo inteiro. Então isso é chamado de migração de transumância ou sazonal, ou seja, sazonal de período temporário, que pode ser de semana, pode ser de mês, ou pode ser de semestre, ou enfim, depende de como é que está o andamento, pode sair de um tipo de cultura e ir para outra. Então, às vezes, a pessoa pode ficar bastante tempo fora de casa. Muito bem. E aí vem a migração sazonal. Eu queria dar uma ênfase para que é um tipo de migração temporária como a transumância, mas abrange outras motivações além do trabalho, como longos períodos de seca e outras condições ligadas às estações do ano. Quando a gente pega o caso do Nordeste, em décadas passadas, no caso do Brasil, nas décadas de 50, 60, 70, ou até mesmo já no final do século XIX, você vai perceber que as grandes secas que houveram no Nordeste fizeram com que essas pessoas pudessem sair da sua região de origem. Então, foram levados então pelo quê? Por uma questão sazonal, ligada à questão do clima. Migração de retorno. E aí eu queria que você olhasse o mapa que vai mostrar aí, já que São Paulo foi um dos estados que mais recebeu migrações de Nordeste, né? Aí você vê que a migração de retorno já é o inverso. Quantas vezes a gente já assistiu em programas de domingo, pessoas pedindo ajuda para poder voltar para sua terra natal no Nordeste, que moram em São Paulo. Então essa é a chamada migração de retorno, que as pessoas já não querem mais ficar no lugar de onde vieram para poder ganhar um pouco mais. Já saturou, já existem hoje oportunidades de emprego no Nordeste, também fruto da industrialização ali em quase todos os estados nordestinos, bem como do setor de agronegócio, que tem começado a se expandir bastante com o processo de irrigação empenhado pelas grandes empresas ligado à agricultura comercial. Então, essa é a migração de retorno e no mapa está indicando para você como é que isso funciona. E aí vem o nomadismo, realizado por pessoas que não possuem uma residência fixa, como foi citado anteriormente. Depende ali de estar num local que possa dar as condições mínimas de sobrevivência. E a diáspora, que veja na figura aí, estamos falando aí dos africanos que foram escravizados, muitas das vezes por guerras que foram criadas para que essas pessoas fossem aprisionadas e vendidas por bom preço para as regiões produtoras de cana-de-açúcar, de algodão e até mesmo na mineração, trabalhando forçado. Então, quando ele fala aí de diáspora, é porque a pessoa abandonou, não, e nesse caso não porque quis, mas por força maior, abandonou o seu lugar de origem, a sua terra natal, para viver noutro lugar, muito distante, cruzando o Atlântico, no caso da África, para vir para as Américas. E muitos deles morreram por aqui mesmo, seja pela tortura, seja pela morte provocada, ou seja porque nunca mais conseguiu voltar para a sua terra natal. Migrações no Brasil. Aí eu quero finalizar dando um destaque nisso, porque os fluxos migratórios se fazem presentes no território brasileiro desde o princípio de sua formação.
O século XVI representou, olha o detalhe aí, a chegada de correntes migratórias europeias no país, vindas em sua maioria de Portugal. Então anota aí, século XVI, é o nosso processo inicial de migrações para cá. Já em meados do século XIX, após a proibição de tráfico negreiro, a migração internacional para o Brasil se transformou em deslocamentos voluntários de novas correntes derivadas de onde? Da Itália, da Alemanha, e tempos depois vieram muitas outras levas de estrangeiro e digamos assim, dos gringos de pele branca, né? Que vieram ocupar o lugar dos negros, que até então para eles essa nova modalidade de economia já não era mais para estar nas mãos dos negros, e os europeus vinham com toda uma experiência, e são eles que vão reproduzir a riqueza do país. E a partir daí os negros passam a ser relegados, são marginalizados de ter terra, são marginalizados de ter emprego, são marginalizados de tudo. E por isso é que vai entender que boa parte da população negra, elas são pobres e miseráveis, porque a própria história, os seus antecedentes históricos, levam a essa condição que conhecemos hoje e ainda são discriminados por isso, ainda na atualidade. E, em meados do século XX, o contexto de guerra mundial suscitou a nova entrada de imigrantes europeus, judeus e asiáticos. Veja no mapa nessa sequência. Então, a região sudeste do Brasil até o final do século XX recebeu a maior quantidade de fluxo migratório do país, principalmente no estado de São Paulo. Então, você vê nesse primeiro mapa maior aí, entre 1960 e 1980, todas as regiões, região norte, região nordeste, região sul, tudo migrando em direção a São Paulo. Já 1980 a 1990, os nordestinos já dão uma mudada também de direção, já por interesses econômicos também, e aí você vai ver que tem setas em direção da Amazônia para a extração da borracha com o ouro branco, você tem também a seta do Nordeste em direção à região sul. Já 1950, 1970, veja no mapa aí, olha para onde vão as setas. Você tem setas que indicam do Nordeste para a região Sudeste, a região Centro-Oeste. Você tem também da região Sul em direção da região Sudeste. Você tem aí da região Sul em direção da região Norte, da região Nordeste para a região Norte também. Então aí, quando você vê esse fluxo nordestino para o Sudeste e o Norte, tem os seus interesses ligados ao extrativismo e a esperança de adquirir lotes de terra para a agropecuária. E no Centro-Oeste, a Constituição de Brasília e posteriormente, né, essa parte aí se firmou a questão do uso da terra e hoje é uma das regiões mais pujantes no agronegócio. Quanto às migrações internas, nós temos aí 1970 a 1990, os emigrantes do sul para o centro-oeste e norte, expansão da fronteira agrícola. Houve incentivos do governo com a doação de lotes de terra. Então veja aí que essas ocupações que as setas, as pontas delas indicam, estão tudo ligado à expansão da fronteira agrícola, que até hoje ainda há essa pressão da fronteira agrícola em direção da Amazônia. O fator fatores pelos quais os europeus e americanos têm sido bastante críticas ao Brasil, porque a Amazônia tem sofrido, né, pressão dos grandes produtores nacionais, seja para a criação de gado ou a questão agrícola também. À medida em que as commodities internacionais aumentam, também aumenta o interesse, ainda que seja de forma irregular, para avançar em direção da Amazônia. E temos esse último mapa que mostra já na década de 2000, mostrando que esse fluxo ele passa a ser bastante difuso, dependendo de como está a dinâmica da economia de determinada região do país, esses fluxos migratórios estão bastante intensos. É bom lembrar que no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, a economia de um lugar é que determina esses fluxos. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de emprego. Então, durante esse período também aumentaram as migrações intra-regionais, sobretudo em direção às cidades com até 5 milhões de habitantes, que são as que mais crescem no Brasil atualmente. Também se tornaram mais frequentes as migrações sazonais, que ocorrem quando as pessoas migram para se dedicar a tarefas temporárias, como a colheita agrícola. Com isso agora,
vamos passar para o nosso simulado. Presta bem atenção na nossa primeira questão. Foi lento o processo de transferência da população para as cidades, pois durante séculos o Brasil foi um país agrário. Foi necessário mais de um século, século XVIII a século XIX, para que a urbanização brasileira atingisse a maturidade, e mais um século para que assumisse as características atuais. Ok? Então, a dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo. Vamos ver qual é? Letra A, migração intrarregional. Letra B, migração pendular. Letra C, transhumância. Letra D, êxodo rural. Ou letra E, nomadismo? Tempo. Se você respondeu que é êxodo rural, tá certo, muito bem, letra D, êxodo rural. Então, se você que precisar de tirar dúvidas, sugestões, solicitação de material, crítica ou elogios, basta você entrar em contato com esse número que está na sua tela aí. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e se você quiser acessá-la, basta você digitar esse endereço eletrônico que está aqui embaixo ou até mesmo um outro componente curricular, você encontra cada um deles fazendo a busca na página. Então, um abraço e até a próxima!